Não tem como eu falar de rotina matinal sem falar de higiene do sono. Aquelas reclamações, elas vêm de uma falta de cuidado também com as horas que nós estamos dormindo. Não consigo acordar mais cedo. Essa é uma desculpa, inclusive, minha. Eu tenho muita dificuldade de acordar mais cedo. E é algo que eu também trabalho. Então, essa aula não está sendo conduzida pela pessoa que adora acordar cedo. Não. Mas depois a gente vai voltar nisso. Eu acabo dormindo tarde e não consigo levantar cedo. Isso é uma verdade, óbvio. Até porque, mesmo que tu consiga levantar, tu não vai performar bem, porque tu não vai ter tido as horas de sono que tu precisa ter para performar bem. Fato. Ah, consigo acordar? Consigo, mas como é o teu dia por ter dormido pouco? É óbvio que se tu é um adulto comprometido, funcional e não é lunático, se tu tem um horário pra acordar, tu vai acordar. Porque tu não é irresponsável. Mas qual vai ser a consequência ao longo do teu dia? Quais serão, porque não vai ser só uma, quais serão as consequências na tua produtividade, já que falamos majoritariamente disso? Os nossos projetos variáveis, como por exemplo, trabalho, grupos de apoio dos quais a gente faça parte, associações, etc. Geralmente são projetos que servem a um objetivo que no final das contas vai ser para os projetos individuais. Por exemplo, Aline, eu tenho meu trabalho como uma missão de vida, né? Eu quero fazer isso, é muito mais do que dinheiro, mas eu também trabalho pelo dinheiro. Ótimo. E para que tu precisa de dinheiro? Eu preciso de dinheiro pelas todas as razões básicas. Tá, então sobrevivência, né, e etc. E qualidade de vida, e lazer, e descanso, e autocuidado, e bem-estar, e uma série de outras coisas, não é? Então, se eu tiver dinheiro e não tiver todas essas outras coisas, eu vou ser feliz e realizada? Não. Se eu estiver bem no meu trabalho, mas eu não tiver saúde, eu não tiver bons relacionamentos, eu não estiver em dia com as crenças que eu tenho, sejam elas quais forem, eu vou estar bem? Não. Então, assim tu entende o que é a prioridade. O projeto individual, ele é a razão de ser da coisa toda. Ele é o nosso início, o nosso meio e o nosso fim. Porque eu trabalho para os meus projetos individuais. Eu não tenho os meus projetos individuais em prol do meu trabalho. Então, se colocar no seu lugar é isso, é fazer uma gestão de risco. A gente tem inúmeras aulas aqui na comunidade sobre gestão de risco. Avaliem se realmente existe todo esse risco que vocês acham que tem. E outra, que tipo de... mas é trabalho, mas que tipo de pessoa quer que você trabalhe na madrugada? Na maioria dos trabalhos que a gente tem aqui dentro da comunidade, isso não é uma realidade. Então, com isso, deixe o celular fora do quarto. Isso foi uma coisa que eu só consegui implementar há quase 2 meses. Antes eu não conseguia. E eu implementei porque eu vi que eu tava voltando a dormir mais. Então, e aí, eu não posso partir do princípio de que a forma como eu começo o meu dia não tem nenhum impacto. Tem impacto só no jeito que eu vou viver o meu dia. Não, isso por si só já é muita coisa. Mas tem também impacto muito importante na forma como eu começo todo o restante na minha vida. Eu falei das terapeutas no início da aula, porque as terapeutas explicam muito que muitas vezes a forma como a gente sai de casa, né, como a gente sai da casa dos pais, é a forma como a gente faz várias outras mudanças ao longo da nossa vida. Se foi com conflito, talvez a gente se torne aquela pessoa que precisa de um conflito para gerar um movimento. Se foi de uma forma muito planejadinha, talvez a gente se torne aquela pessoa que precisa das condições ideais para fazer as coisas e que é muito arrumandinho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente não percebe, mas no final das contas, a forma como a gente começa o nosso dia representa muito bem a forma como a gente começa qualquer outra coisa. Vá tendo mais coisas pra mim, porque eu sou muito executora, então se alguém já me pede uma coisa, eu já quero fazer, já quero isso, mas antes disso, preciso eu estar no centro da minha vida. E eu não tenho problema de iniciar, só que eu inicio as coisas de sopetão, e a minha rotina matinal também era de sopetão, porque eu não ia dormir bem. Então pra eu acordava exausta, acordava, fazia tudo, mas sempre meio assim, meio... Não, agora a coisa é mais natural. E mais naturalmente eu tenho começado coisas sem problemas. Exatamente como eu falei. E eu não tô falando só porque mudou pra mim. Eu tô falando porque já existe uma série de estudos mostrando que sim, a rotina matinal impacta totalmente a nossa produtividade. E se a gente entende que produtividade é em todos esses projetos e não apenas no trabalho, tem um peso maior ainda. E se a gente entende que isso tudo determina
na verdade, cria referências pra nossa mentalidade, e a nossa mentalidade determina o nosso comportamento, quer dizer que a nossa rotina matinal tem um peso muito maior do que a gente imagina. E fico reclamando e levando isso pra minha família, pras pessoas que eu gosto, e aí daqui a pouco as coisas boas, elas já não acontecem mais com a minha presença, porque eu tô num momento complicado, mas daqui a pouco é uma coisa que eu poderia resolver, não é tão grande quanto eu tô fazendo ser. Então, esses momentos de autoanálise, de autorreflexão, esses momentos nós com a gente mesmo, são fundamentais para que a gente consiga perceber o que tem que perceber e aí ter práticas adequadas, tá certo? Tenham uma excelente semana, contem sempre comigo, quero ver essas rotinas matinais acontecendo, me contem, porque eu tenho certeza que a forma como vocês começam o dia vai melhorar quando vocês olharem para a forma como vocês terminam o dia e, consequentemente, vão melhorar também a forma como vocês começam projetos novos, tá certo?